Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma mensagem poderosa que nos convida a ver o mundo através dos olhos de Deus. Baseado em passagens bíblicas e reflexões profundas, este vídeo nos desafia a repensar como percebemos as divisões em nosso mundo, especialmente dentro das igrejas cristãs. Vamos mergulhar nesta jornada espiritual e descobrir como a fé em Jesus Cristo é o fator unificador fundamental. Sem mais delongas, vamos começar. Ver o mundo através dos olhos de Deus. No livro de Isaías 55, 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vejam, o Senhor Deus Todo-Poderoso está acima de nós. Ele vive em uma dimensão que a mente humana não pode compreender. E uma coisa sobre Deus que precisamos entender é que Ele vê o mundo em dois grupos distintos. Ele não vê o mundo em 10 grupos diferentes como nós humanos tendemos a fazer. Tendemos a selecionar grupos de pessoas e colocar um grupo aqui, e então colocar batistas lá, e depois colocar pentecostais aqui, e depois colocar ateus lá, e então colocamos pagãos lá, e depois católicos romanos aqui, e assim por diante. Mas é assim que Deus vê o mundo. Em 1 de Coríntios 1,18 diz: Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 2 grupos foram mencionados, os perecendo e os salvos. Dentro do mundo espiritual, há uma linha divisória, uma linha que separa os que estão perecendo dos que estão salvos. Tendo em mente essa linha divisória que Deus estabeleceu, é uma reflexão sombria saber que mesmo nas igrejas, essa linha existe. A linha que separa aqueles que estão perecendo daqueles que estão sendo salvos. Isso mesmo. Essa mesma linha divisória até separa maridos e esposas, pais e filhos, e assim por diante. Mas nós, como cristãos, não vemos o mundo da mesma forma que Deus vê. E isso está causando tantos conflitos no corpo de Cristo. À medida que a humanidade se afasta cada vez mais dos ensinamentos de Cristo, ela se tornará menos amorosa. Todos nós sabemos que Jesus ensinou que toda a mensagem de Deus para a humanidade dependia de 2 comandos das Escrituras: amar a Deus com tudo e amar o próximo como a si mesmo. E em nossa era podemos ver o amor de muitos esfriando, e isso está se infiltrando na igreja. Devemos nos amar uns aos outros. A igreja não deve ser um lugar hostil. Nós, como igreja, precisamos fazer melhor em amar uns aos outros. Há tanta divisão no mundo, e o que parte meu coração é a divisão entre igrejas. Você pode literalmente ver o amor de muitos esfriando. Olhe pela sua janela e verá esse grupo de pessoas odiando aquele grupo de pessoas. Olhe pela sua janela e verá este país contra aquele país. Olhe pela sua janela e verá este grupo contra aquele estabelecimento. Há tanta fricção em nosso país. Diferentes protestos estão ocorrendo em toda a nossa nação por causa de diferentes injustiças. E a coisa triste é que só vai piorar à medida que nosso mundo e nossa nação se distanciam cada vez mais dos ensinamentos de Jesus sobre o amor. Este mundo continuará a ser dividido, mas o que é mais perturbador é a divisão entre cristãos. Essa denominação contra aquela denominação, batistas contra episcopais, evangelistas contra metodistas, presbiterianos contra pentecostais, carismáticos, luteranos contra anglicanos, contra adventistas do 7º dia. Essa denominação contra aquela. Se você me permitir ser franco hoje, a denominação a qual você se filia não pode te salvar. A fé salvadora não está em uma denominação ou outra, mas sim no Senhor Jesus Cristo. Acredito que as denominações são uma coisa boa porque delineiam no que uma pessoa acredita. No entanto, não devemos brigar ou discutir com alguém porque eles acreditam em outra denominação do que nós mesmos. Essencialmente, a salvação é através de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E não apenas qualquer Jesus Cristo. Sua fé deve estar enraizada no Jesus Cristo desta Bíblia. Porque se a verdade for dita, podemos debater sobre doutrinas por eras sem fim, mas, fundamentalmente, a linha divisória para cada pessoa é a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é quem separa as pessoas. Ele é a mensagem do Evangelho. Na primeira carta de João 5,12 diz: Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Este versículo esclarece tudo o que precisamos saber,
que a vida eterna é encontrada apenas em Cristo Jesus, pois Ele é o Filho eterno de Deus. A humanidade busca em muitos lugares descobrir a vida eterna fora de Cristo, mas não é encontrada em boas obras, em membros de denominações, em ensinamentos filosóficos, em descobertas científicas, em inclinações religiosas, em qualificações educacionais, em práticas legalistas, em rituais legalistas, em orar 10 vezes por dia, ou em qualquer outra tentativa do homem de alcançar a perfeição e a vida eterna, fora do caminho declarado por Deus. Simplificando, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso pode chocar e ofender alguns crentes, mas a salvação não é a denominação ou o nome da igreja que você frequenta. Não, sua igreja não pode te salvar. A salvação é através de um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Se você é um seguidor do Jesus Cristo desta Bíblia, você é meu irmão e você é minha irmã, e devemos nos amar uns a outros, e não olhar para áreas na Escritura onde discordamos e usar essas áreas como veículos para nos odiarmos uns a outros. Não estou tentando dizer, por um momento sequer, para fazer parte desta denominação ou sair daquela denominação. Tudo o que estou dizendo é que a doutrina mais importante é a sobre o Senhor Jesus Cristo, e para nós não permitirmos que o diabo nos separe como um corpo em Cristo. Torne-se um cristão maduro. Há um só corpo, o corpo de Jesus Cristo, e não 34 corpos diferentes de Jesus Cristo. Devemos nos amar uns a outros, um corpo em Cristo. Você sabe que quando você for ao céu, estará lá com pessoas que não tinham exatamente as mesmas crenças teológicas que você? Sim, há algumas doutrinas fundamentais, como a cristologia, com as quais todos devemos concordar. Mas há outras doutrinas pelas quais os cristãos lutam uns com os outros, e nem mesmo são questões de salvação. Fiquem juntos como irmãos e irmãs em Cristo. Defendam seus irmãos e irmãs em Cristo. O Senhor vê as denominações cristãs e a humanidade de forma completamente diferente de como nós fazemos. Em 1 de Coríntios 1,18 diz: porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A Bíblia é clara, não há meio termo. Ou você está adorando a Deus, ou está adorando o diabo. Não há tal coisa como neutralidade espiritual. A Bíblia estabelece claramente uma linha divisória. Note como a Bíblia, em 1 de Coríntios 1,18, não começa a listar diferentes denominações. A Bíblia deixa claro que você e eu podemos saber de que lado dessa linha estamos. E, além disso, as pessoas até podem dizer de que lado da linha você está. No mundo espiritual, há uma linha divisória. Paulo, o apóstolo, está dividindo o mundo em dois. A Bíblia sempre divide o mundo em dois. Não há subcategorias. Aos olhos do Senhor, você é dele ou não é dele. Você está salvo ou está perecendo. Mateus 7:13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Larga é a porta que leva à perdição. Faça todo o esforço para andar pelo caminho estreito. A razão pela qual o caminho da salvação é tão estreito é porque há apenas um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, mas há várias maneiras pelas quais uma pessoa pode ir para o inferno. Precisamos saber que muitos já foram levados e muitos ainda estão se desviando. Você deve ser deliberado sobre o seu serviço a Deus. Você deve ser deliberado sobre sua escolha de seguir Jesus. Você deve ser deliberado sobre sua escolha de andar pelo caminho estreito, porque são poucos os que o encontram. Embora estejamos vendo a grande apostasia se desdobrando diante de nossos olhos, não permita que isso aconteça com você. Mantenha sua fé e mantenha doutrinas sólidas. Mantenha sua Bíblia. Você não deve permitir que sua fé dependa da integridade de ninguém, porque eles podem falhar. Hebreus 12:1 diz que devemos sempre olhar para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Colossenses 3:1 e 2 diz: portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Fundamentalmente, tudo se resume ao Senhor Jesus Cristo. A salvação é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo o que você fez por nós na cruz. Obrigado, Jesus. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.